Graça e paz, igreja. Podem abrir a Bíblia de vocês em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Essa pregação é para adulto, jovens, adolescentes. Enquanto vocês procuram aí a palavra, vocês, quem já participou de uma entrevista de emprego, sabe que aquilo que a gente quer passar para quem está nos entrevistando é o melhor possível, né? Você não vai chegar e vai falar assim, na entrevista de emprego, eu sou preguiçoso, eu sou mentiroso, eu sou folgado. Você não vai chegar falando isso. Então, a sua pretensão é aquele emprego, pelo menos no primeiro dia, você vai falar coisas que talvez você queria ser, ou teria que ser, mas você não é. Uma das frases de entrevista de emprego é assim: o meu defeito é ser perfeccionista. Qual o seu defeito? O meu defeito é ser perfeccionista. Muito pontual. Ou então fala, olha, eu trabalho tão certinho que eu acabo assumindo o erro de outras pessoas, assumindo o trabalho de outras pessoas para que o trabalho venha a ser entregue de forma certinha. E no relacionamento? Você chega falando no relacionamento como que você é? Não também. Nós passamos para as pessoas aquilo que a gente quer que elas vejam. E quando você é extremamente ciumento, na hora que a pessoa percebe aqueles ciúmes, ela fala assim, você é ciumento, não tem como ficar com você. E aí você fala assim, não, eu sou ciumento porque eu gosto de tratar bem as pessoas que eu amo. Ou você fala assim, em questão de teimosia, eu sou teimoso porque quando eu acredito que na minha teimosia eu vou ajudar aquela pessoa. Bom, quem vê cara... Já dizia o ditado, não vê o coração. Quando você olha e conversa com uma pessoa, você não sabe literalmente o que aquela pessoa está pensando ou quem é essa pessoa. Não é verdade? A gente compra aquilo que a pessoa vendeu para nós. E no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, está escrito assim: não se põe em julgo desigual com os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Qual que era o contexto da igreja de Corinto? O que estava acontecendo lá? Era um lugar onde era um ponto comercial, tinha muita cultura pagã, tinha templo de Afrodite, templo de prostituição. E Paulo, ele tinha mandado a primeira carta, que tinha tido alguns problemas com a igreja, não foi bem recebido, e aí ele manda essa segunda carta para a igreja, e ele está advertindo a igreja sobre fazer aliança com o desleal. Quando Paulo fala sobre isso, ele vai mencionar até os falsos mestres que estavam ali introduzidos no meio daquele povo, estavam ensinando coisas erradas. Espera aí, esses dias na internet, nós vimos que uma determinada pastora teve envolvimento com um influencer. E nesse envolvimento, ela acabou se envolvendo até demais. O apóstolo Paulo, ele vai usar essa parte do jugo desigual, essa metáfora, porque no livro de Deuteronômio, o Senhor fala assim, não se ara a terra com boi e um jumento. O tamanho do boi é um, o tamanho do jumento é outro, certo? Um vai ser mais forte, vai puxar o outro. E o apóstolo Paulo está usando isso. Em algumas traduções, quando fala assim, não se aliança ou não se entrelace. Entrelaçar isso aqui.
Se você está no jugo desigual com a pessoa, você está entrelaçado. Você vai ser puxado para onde ela quer. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando com essa igreja. Você será puxado para onde que a pessoa quer, para onde o mais forte quer. Nós subestimamos muito até a inteligência das pessoas, porque elas vêm e falam alguma coisa para nós, e nós queremos, nós acreditamos naquilo que ela está falando, ou nós queremos acreditar. Alguém chega para você e fala, não precisa ser expert para dizer isso. Alguém chega para você e fala assim, hoje eu estou te dando uma casa. Qual a primeira palavra que você... Qual a primeira frase? Alguém chegar para você hoje e falar assim, estou te dando uma casa que vale 500 mil. Qual a primeira frase que você vai dizer? Você sabe que a pessoa... O dinheiro dela vem de uma forma errada. O que ela está fazendo é tudo errado. Só que ela está te dando uma casa. O crente, sabe o que ele vai falar? Quando... Deus manda, até o diabo obedece. Pior de tudo é que nós falamos assim, o nosso olho não brilha, mas ele brilha. Tem coisas que nós precisamos o quê? Nos afastar, nos apartar. E esses falsos mestres, eles tinham muito dinheiro. Eram pessoas influentes, tinham status. Como uma pessoa que aparentemente não é ninguém, se aliança com uma pessoa que ela tem status. Alguma coisa ela quer em troca. Se você fala um não para um valor de R$1.000, é uma coisa. 10 mil já muda. 100 mil já muda. 1 milhão, mudou muito isso daí. Aí o apóstolo Paulo, ele vai usar também, ele usa dualidade de palavras. Ele usa luz e trevas, incrédulo e fiéis, e o Senhor e Belial. Quando ele usa isso, ele fala assim, gente, presta atenção. Não se entrelace, não se coloque em julgo desigual. Quem tem filho adolescente sabe como que é isso. Nós já vimos nossos filhos, quando eles estão indo com má companhia, e você fala assim, filho, essa pessoa não é uma companhia boa para você. Ele olha bem dentro do seu olho e fala assim, mãe, é meu amigo. Mãe, é minha amiga. Mãe, a senhora não sabe o que a senhora está falando. A senhora quer minha infelicidade. E vai para o quarto e chora, chora, chora. Porque tudo que aquela amiga ou aquele amigo está falando para você, você acredita fielmente, porque o argumento dele é bom para você. Ele está falando que você é um coitadinho. Sua mãe mandou você lavar a louça, aí você fala assim, a minha mãe mandou fazer muita coisa em casa. E aí o seu amigo, que está de julgo desigual com você, fala dessa forma, realmente a sua mãe não te ama. Você precisava encontrar uma pessoa que te ame de verdade. Eu te amo. Você nunca viu mensagem no celular do seu filho? As pessoas falando assim, eu te amo tanto. Você nunca viu mensagem no celular dos seus filhos, onde o seu filho está falando assim, a minha mãe não gosta de mim? Então você nunca viu o celular do seu filho. Porque a conversa no celular, quando o seu filho está se relacionando, conversando com alguém muito, é sempre que ele é uma vítima, é um coitado da história, e o pai ou a mãe é a pessoa totalmente errada. E vai levando, e vai levando. E a influência, o jeito que sabe falar, o jeito que sabe argumentar, é algo muito mais, mais persuasivo do que a gente pensa. É uma persuasão, como o apóstolo Paulo fala assim, eles são satânicos. É uma persuasão satânica. Eles falam aquilo que nós gostaríamos de ouvir.
A influência, essa influência espiritual, ela começa na infância, como eu falei, vai à adolescência, vive muito essa influência errada, e aí chega no relacionamento, um namoro. A nossa maior preocupação, meu Deus, que meu filho está namorando, que minha filha está namorando, meu pai, o que vai acontecer? Mas a cabeça deles, não, eu estou simplesmente apaixonado. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu estou namorando. E o meu namorado é de outra religião. Eu falei, quando você casar com ele, o que vai acontecer com o seu filho? Ele vai para a minha religião, você será? Será? E quando você chegar em casa, depois de um culto, se você continuar na igreja, e ele chegar depois da reunião que ele tem lá, da outra religião, e você começar a falar mal do líder religioso dele, ele falar mal do líder religioso seu. Será que esse casamento ele vai ser sadio? Não se colocar em julgo desigual é você conseguir compreender as coisas que estão lá na frente. Eu já vi gente falando assim, olha, eu vou casar na igreja evangélica e em tal lugar, para satisfazer o meu marido e para me satisfazer. E já vi pastor falando assim, eu não faço. E já vi pastor cedendo e falando, tá bom, eu vou fazer. Mas já entrou na parte do jugo desigual. E negócios? Como que nós fazemos negócios? Tem uma pessoa que a mente dela... Eu vou usar um exemplo aqui sobre um agiota, né? Eu tenho 100 mil guardado, o agiota vai e ele faliu. O agiota não tem dinheiro nenhum, ele chega para mim e fala assim, ô Meire, eu preciso de um dinheiro emprestado e nós vamos ser sócios. É. Aí eu vou para casa, vou ficar pensando, falo, puxa, eu vou ganhar muito dinheiro com esse cara. Vou ganhar muito. Eu vou esquecer que ele perdeu todo o dinheiro, eu vou esquecer que a cabeça dele tá para ser cortada, eu vou esquecer tudo isso. Mas eu vou pensar assim no que eu vou ganhar. Só que eu vou ficar com o pé meio atrás, que eu falo assim, ele é esperto, ele é astuto, ele é manipulador, ele é fraudulento. Mas a minha vontade, eu sei que aquele dinheiro, quem tem 100 mil hoje, ou quem tem 200 mil, você sabe que a gente vai gastando, quando chega no metade do ano que vem, não tem mais nada. Isso sem comprar bem algum. Só com comida e mercado. E aí eu falo assim, não, eu vou fazer aliança com ele. Eu vou, fulano, aqui está os 100 mil para você. E dou os 100 mil para ele. E aí depois, acontece tantas coisas, que é o que o apóstolo Paulo ele fala aqui. Qual é a comunhão que tem a luz com as trevas? Mas o que nós mais gostamos? É de quem vai nos ajudar? De quem falou para nós aquilo que é certo? E quando nós fazemos essa aliança, tem alguma coisa que dê errado, como nós vimos nas redes sociais, a pastora do Pix? Nós vimos nas redes sociais líderes religiosos cobrando 20 mil o ingresso, 10 mil por cada dia, para fazer uma imersão. Aí você fala assim, não, isso aí está errado. Talvez tenha alguém que esteja certo, ou pensando que está certo, chegando até perto dele. Mas acaba tendo uma fama e vai mexer onde? Na parte da nossa mente. Quando mexe na parte da nossa mente, é a hora que nós ficamos com desgaste emocional e reputacional. Que líder é esse? Quem é você? A minha mãe dizia, Meire, eu não quero que você ande com má companhia. E ainda ela falava, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não, mãe, mas é minha
amiga, mas é meu amigo. Nesse desgaste emocional que você entrelaçou, vem o quê? A frustração. Se você recebesse os 100 mil de volta, era muito, mas não vai receber. Vem a frustração, a ansiedade, desgaste emocional. Lógico que na hora que a pessoa te fez uma proposta, você não foi perguntar para ninguém. Mas na hora que deu errado, você vai falar assim, olha, deu tudo errado o que eu fiz. Aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivo, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Apóstolo Paulo era pobre, estava sem renda, sem dinheiro, tinha que trabalhar. E aquelas pessoas tinham dinheiro. E aí o apóstolo Paulo, um pouquinho antes, ele vai falar assim, gente, ele vai falar assim, ó Coríntios, temos falado com toda franqueza, estamos de coração aberto para vocês. Nós amamos vocês, mas nós entendemos que o mesmo sentimento não é recíproco. Ele fala isso, nós amamos a igreja de Corinto, mas a igreja de Corinto não ama Paulo, não ama Apolo, não ama Pedro, não ama Cristo. A igreja de Corinto ama os seus desejos. Ama o seu status. Ama aquilo que pode te fazer bem. A ética cristã é algo que nós temos que ter. Mas quando se trata de um valor, às vezes nós nos corrompemos por pouco e às vezes por muito. E Paulo está chamando a atenção dessa igreja. Mas para não ficar só, imagina só Paulo falando assim, qual é a relação que tem Cristo e Belial? Por que vocês estão andando entrelaçados? Por que vocês estão andando juntos? Eu penso assim que uma pessoa que ela está no jugo desigual, uma hora ela fala assim, na hora que eu quiser sair, eu vou sair. Não sai. Está entrelaçado. Não sai. Aí Paulo vai explicar isso. Quando ele fala assim, saiam do meio deles e separem deles. Saiam do meio deles. Na matemática, quando a gente faz aquelas contas enormes, lá, B ao quadrado vezes 4AC por 2 vezes A, quando você faz de potência, como que é? Quando você faz aquelas contas enormes, se você errar uma coisa, você erra a conta toda. E Paulo vai explicar isso. Ele fala assim, saiam do meio deles. E como que eu vou sair? Às vezes a gente tem medo de perder alguma coisa. Vou pegar o adolescente. Ai, ela vai virar a cara para mim, ele vai virar a cara para mim, ele não vai mais falar comigo. Ai, é o único amigo que eu tive a vida inteira. Vou falar do adulto já que está endividado e que perdeu o dinheiro. Ai, se eu parar agora, se eu largar esse negócio, eu vou perder o dinheiro que eu investi. Imagina se Deus falasse assim, perde. Não liga para isso. É isso que Paulo está falando. Quando ele fala isso, saiam do meio deles. Ele traz um texto que está em Isaías 52:11. Retirai-vos, toquem a trombeta, saiam da Babilônia. Saia. E o que é sair da Babilônia? O que é se retirar dele? Não é confiar no seu próprio braço. Nabucodonosor fala assim, eu, o rei Nabucodonosor, edifiquei a Babilônia. Não é nós que fazemos nada na nossa vida. Se as coisas dão certo, é Deus que está fazendo. Se as coisas dão errado, é Deus que está fazendo. Todas as coisas que acontecem na nossa vida é permissão de Deus. Eu não estou em julgo desigual com ninguém.
Outra coisa, imoralidade. A Babilônia ela era voltada para a imoralidade sexual. Saia da imoralidade sexual. Saia. Quando Paulo fala de pureza, de impureza, o que tem Cristo com a impureza? O que é? Escravidão espiritual, afastamento de Deus. A Babilônia simboliza isso. O povo na Babilônia, eles adoravam a Deus? Não, eles não podiam. Foi levantado edito, aconteceram tantas coisas lá, e eles ficaram afastados. Tem um salmo que fala assim, que o povo de Israel, os caldeus falam, canta Israel, canta. E eles falam, como que nós podemos cantar em terra estranha? E seus filhos estavam sendo batidos, as crianças batiam a cabeça das crianças nas pedras e matavam as crianças. É afastamento do culto. Saia da Babilônia, quer dizer, venha adorar a Deus, venha congregar, venha servir ao Deus Altíssimo, venha servir o Senhor de toda inteireza de coração. Saia. Aí Paulo fala, serei o pai de vocês, menciona uma passagem que está em 2 Samuel 7,14. Serei o pai de vocês e vocês serão os meus filhos. Não andar em jugo desigual é saber que Deus tem uma aliança com você. O Senhor falou isso para Davi. Davi queria construir o templo, o Senhor falou assim, não, Davi, você não. Quem vai construir é seu filho. Serei o pai de vocês. E ele será o meu filho. Aí Salomão vai construir o templo. Aí o Senhor fala para Salomão, Salomão. Aí, imagina, eu sou Salomão, né? Aí eu recebo uma profecia. Olha, Deus falou que ele é meu pai. Eu sou filho dele. Aí Deus fala, calma aí. Deixa eu te explicar uma coisa, Salomão. Se você pecar, o negócio não vai ser do jeito que você está pensando, não. E a história que aconteceu com Salomão, nós sabemos, alguns de nós já sabem. E aí o Senhor traz essa palavra para Hebreus. Quando fala de Jesus, eu serei o seu pai e tu serás meu filho, porque hoje te gerei. Quando está falando de templo, largue o templo de Afrodite, largue o templo dos ídolos. E seja você templo de Deus nessa terra. Imagina, eu estou de aliança, eu sou o templo de Deus, aí o templo de Afrodite, vamos andar juntos? Eu sou o leal e olho para o desleal, vamos andar juntos? Não tem comunhão. A luz com as trevas. Paulo está falando, não, gente, eu amo vocês. Por isso que eu estou falando isso. Quantas vezes os nossos filhos, eles teimam em fazer alguma coisa errada e chega uma hora você fala assim, eu não vou falar mais nada, eu cansei. Daqui a pouco você vai lá e fala assim, olha, isso que você está fazendo está errado. Aí você fala, mas eu acabei de falar que eu cansei. O amor pelas pessoas faz com que nós venhamos insistir em falar sobre isso. Ninguém fica feliz e fica corrigindo ninguém. Quem fala que fica feliz está no pensamento errado. Quando nós falamos alguma coisa é porque nós amamos, nós queremos bem daquela pessoa. No livro de... Deixa eu procurar aqui. Eu não vou achar agora a palavra. Quando fala assim, vocês têm que ser renovados, a sua mente tem que ser renovada. Nós não devemos nos amoldar a este mundo. Mas, Romanos 12:2, mas devemos ter a nossa mente renovada. Pensa bem, eu estou amoldado. Eu fiquei pensando quando eu estava fazendo isso, quem é o jumento, quem é o boi? Imagina que eu sou o jumento, gente, não é possível. Se eu estou vendo que está tudo errado, eu estou deixando a pessoa me levar? Acho que eu devia ter meu pai, ele tinha bar. E
O bar vendia tudo. Vendia desde comida, vendia cigarro, vendia cachaça, vendia tudo. Então, eu pegava as coisas escondidas do bar do meu pai, eu tinha acesso. E meu pai, lógico, que nunca ia deixar eu pegar um cigarro, né? Nunca. Mas eu peguei. Um dia eu peguei um cigarro. E aí eu saí e fui para a escola, que uma menina da minha escola, eu devia ter uns 9 anos, ela falou assim para mim, traz cigarro para a gente. Eu nunca tinha fumado. Em casa, meu pai era fumante, minha mãe era fumante, mas eu não fumava, né? Queria. E ela falou, traz cigarro para a gente. Eu falei, tá bom. Peguei o cigarro escondido, levei. Quando eu cheguei lá, era no meio do mato. Ela era só mato onde eu morava. E ela acendeu o cigarro e ela foi fumar. Da mesma idade que eu. Quando ela foi fumar, que eu olhei para o dente dela tudo estragado. Aí eu olhei e falei assim, eu não vou fumar. Ela fuma. Porque se ela conseguisse me convencer a fumar, ela ia ter um carregamento de cigarro para ela todo dia. Não é que ela queria dizer para mim que o cigarro era legal. Ela queria que alguém sustentasse o vício dela. E eu ia ser o sustento do vício dela, o jumento. Eu olhei para o dente dela, falei, não. Perfeitamente eu lembro disso. Outro dia eu estava indo no posto de saúde, eu não lembro qual dos meus filhos que eu estava levando no posto. E aí eu vi 3 crianças. Uma bem arrumadinha. Você vê como uma criança é bem cuidada, indo para a escola. Tinha outra criança que não estava bem arrumada e tinha outra do lado, que eu não prestei muita atenção nela. Aí, aquela que estava desarrumada acendeu o cigarro e a arrumadinha fumou o cigarro. Eu desci do carro. Falei para a menina assim, para a arrumada. Você está deixando ela te levar para o buraco que ela está. A outra que estava do lado pulou. Eu falei isso para ela, mas ela não me escutou. Não sei se essa menina parou de fumar. Por que uma pessoa põe um cigarro na boca? Eu já ouvi essa frase. Porque quer sentir bonita, mulher. Ai, que absurdo isso. Agora eu vou falar, por que uma pessoa põe um cigarro na boca? Porque quer sentir fedida. Com o pulmão todo estragado. Que é fedido, gente. Cigarro é fedido. E depois, não consegue mais parar. Tem pessoas que começaram a fumar na fase adulta. Depois de 30, 40 anos fumando. Quem foi que manipulou uma mente que foi entregue às coisas inúteis? Nós não podemos nos amoldar às coisas deste mundo. 1 João 1,12, fala assim: mas a todos quantos o receberam, as que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Apóstolo Paulo usa essa dualidade de palavras para dizer: você é filho de Deus, eu amo vocês. Então não vão atrás de status, de ser a pessoa mais tchan da escola, a descolada, o bambambam, de ser aquele que tem o carro da hora, de ser aquele que tem a casa mais bonita. Um dia, tudo isso aí vai ficar. E sabe o que vai acontecer? Quando você descer ao pó, ainda vai ter gente brigando, se matando, por causa das coisas que um dia você se matou. Um dia eu falei para minha irmã, ela estava perto da morte. Eu falei para ela assim: irmã, a única herança que você pode dar para os seus filhos é Cristo. As coisas aí vão estragar.
Tudo que você construiu vai estragar. Não que eu não tenha que ter alguma coisa, tem que ter uma casa, sim. Não estou pregando miséria aqui. Não estou sendo monge agora de falar assim, gente, vamos dar tudo, as nossas coisas. Não é isso. Não é isso. Mas o nosso coração não tem que estar nas coisas materiais. Não tem que estar nos status. O nosso coração tem que estar como Cristo quer o nosso relacionamento. Nosso coração tem que estar como Cristo quer as nossas vidas, as nossas amizades, a nossa aliança. Por que nós fazemos aliança com o desleal? É muito desgastante para a família quando tem alguém que tem aliança com o desleal. É triste. Agora, o dia que você olhar o celular do seu filho, da sua filha, e tiver lá alguém falar assim, olha, sua filha, sua mãe não gosta de você. E sua filha fala assim, eu, a partir de agora, corto toda a relação com você. Porque você não tem o direito de falar mal da minha mãe. Aí você fala, a mente dela está certa. Amém? Que Deus abençoe vocês e vocês ruminem essa palavra em nome de Jesus.